E aí, seja muito bem-vindo de volta ao canal. E hoje nós vamos conversar sobre HQ de terror, de horror, de suspense, de mistério. O que eu estou falando? Hoje a gente vai conversar sobre Mestre Macabro apresenta Histórias de Horror e Mistério, publicação aí da Milhas e Milhas Books. Então, editor, roda a vinheta e vamos para essa resenha. E aí, seja muito bem-vindo de volta ao canal Resenha 81. Se você não me conhece, meu nome é Thiago e hoje é dia da gente resenhar um material de terror, né? De horror, de suspense. Tô falando de Mestre Macabro. Mas antes da gente passar para essa resenha, vou fazer aqueles 3 pedidos que eu sempre faço para vocês. Se você está chegando no canal Resenha 81 agora, se inscreve no canal e ative notificações para receber novos vídeos. Se vocês puderem comentar e compartilhar, melhor ainda. Isso aí ajuda demais o engajamento do canal aqui nessa plataforma tão concorrida que é o YouTube. E ajuda o canal Resenha 81 e nós somos um canal pequeno. Às vezes o seu comentário ou então o seu compartilhamento ajuda demais o nosso projeto aqui. Beleza? Lembrando que a gente está tentando manter aí uma média de um vídeo por dia aqui no canal, tá? Então a gente está sempre movimentando aí o canal Resenha 81. E se você quiser também acompanhar nós lá no Instagram, nós estamos lá também, canal Resenha 81. Inclusive eu postei lá que eu estava finalizando a leitura e que ia ter resenha aqui no canal Resenha 81. Beleza? Então vamos partir para a nossa resenha, né? Primeiramente, né, dar uma introdução, né? Como que eu fiquei sabendo dessa HQ, né? Num vídeo que eu soltei aqui da Mitos Editora, muitas pessoas vieram comentando sobre essa HQ, né? Ó, resenha essa HQ do Milhas e Milhas aí e tal. E eu conheci o canal, mas eu não acompanhava tanto quanto eu acompanho hoje, né? E eu sabia que estava virando editora, mas eu não sabia que já estava em produção. Quando eu fiquei sabendo que estava em produção, eu entrei em contato aí com o meu amigo Léo Violador. Inclusive, eu vou deixar todos os links aqui embaixo, está na descrição. Entre eles aí o link da rede SGN Quadrinhos, né? Que é onde eu sempre pego quadrinho aí com o meu amigo Léo, né? E ele me falou, ó, tenho sim, tô te mandando. Aí demorou um pouco, por quê? Porque o pacote extraviou nos correios, aí deu um mau rolo, tá? Então agora eu consegui ler e estou trazendo agora aí a resenha, principalmente para quem pediu a resenha desse material aí, beleza? Primeiramente quero dizer que eu curto demais o trabalho aí do Cássio Witt, né? O canal dele é grande, é um canal interessante de se acompanhar, tá? Sempre que eu posso estou participando das lives lá e quero deixar aqui um abraço para ele e parabenizar ele pelo trabalho tão bem feito que ele fez aqui nessa HQ, tá beleza? E dizer que eu já fechei as outras HQs também, estão chegando aí para mim aí, através do Léo Violador, beleza? Então vamos começar, né, sem mais enrolação, vamos começar aí com o editorial e depois a gente passa para a arte e vamos dar uma palhinha aí sobre os roteiros, tá? Então o que nós vamos ter aqui, né? Publicação aí da Milhas e Milhas Books através do selo Milhas e Milhas HQs, né? Então nós temos Mestre Macabro apresenta Histórias de Horror e Mistério, nesse formato grande, né, um formato magazine, né, formato revista, né? Essa é a primeira capa. Aqui nós temos a quarta capa. Não tem verniz aplicado, tá? É uma capa cartonada, só com um cartonado bem robusto, tá? Com orelhas, tá? Na primeira capa e na quarta capa, tá? O miolo é o Polimbold de boa gramatura, preto e branco, tá? Para quem não está reconhecendo o papel, eu acho que esse papel Polimbold é a maioria dos papéis aí, é a maioria das publicações de mangás da Pipoca e Nanquim é nesse papel Polimbold, tá? Então aqui nós temos o Polimbold preto e branco, um total de aproximadamente 68 páginas aí, tá? Nesse formatão aí, tá? Curti bastante o formato, tá? E aqui nessa HQ nós teremos 7 histórias de arrepiar da era de ouro do terror pulp, né? Que é de 1940 a 1950.
E quais são as histórias, né? A primeira história, o zelador dos mortos. A segunda, a deusa da morte. A terceira, o horror do carrasco. A quarta, o retorno do amante morto. A quinta, o cadáver que não morreria. A sexta, a casa dos batimentos cardíacos. E a sétima, o homem que morreu duas vezes. E no finalzinho nós temos um texto aí intitulado O Horror como Terapia. E para finalizar aí o nosso editorial, né? O editorial que o Mestre Macabro trouxe, aqui nós temos, né, um texto aí do Cássio Witt, né? Que é o idealizador do canal Milhas e Milhas Nerd, que virou a Milhas e Milhas Book, né? E nós temos um quadrinho aí onde nós temos o Cássio Witt como personagem principal, né? Ele é a personificação aí do Mestre Macabro, né? Então nós temos o começo de uma historinha aí, né? Nessa primeira página e finaliza lá na quarta página, né? Na quarta capa, desculpa, ele convidando nós aí para participar desse projetão dele aí, né? O Mestre Macabro. Tá bem interessante essa chamada, tá, pessoal? Bem interessante mesmo. Tá? Curti muito. Vou deixar todos os links aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Então esse foi o editorial. Vamos partir aí para nossa, para arte, né? Para arte e para o roteiro, tá? Vou mostrar um pouco da arte como um todo, né? Lembrando que são 7 histórias, né? Com, com temáticas de horror, né? Então nós temos aí, né? Vou mostrar um pouco da arte, tá? Para depois nós passarmos para os roteiros, né? Para a gente falar rapidamente de cada roteiro, tá? Uma coisa interessante da arte aqui, tá, pessoal? É que dá para entender que naquela época, né, de 1940, 1950, lembrar que a gente está falando de uma HQ que é um resgate, né? Lá da década de 40 e 50, lá eles retratavam, por exemplo, o vilão da história. O vilão da história ele era retratado assim, às vezes com traços bem macabros, né? Por exemplo, o vilão da primeira história é esse cara aqui, ó. Olha como é que são os traços dele, tá vendo? São aqueles traços bem marcantes, assim, de um vilão mesmo, né? Ele passando a mão, né? Mão sobre mão, assim, né? Igual os vilões fazem, né? Então ele é uma parte bem caricatural, né? Mesma coisa, né? Você tem aquelas ideias de fantasma, né? Que o fantasma tem aquela névoa em volta, né? Então tudo isso é marcante aí para a época que foi escrita a história, né? A- o estilo do desenho das mulheres, né? Tá vendo? Então é tudo mesmo daquela época. Então é uma história de 1940, né? Então você não vai ter aqui, por exemplo, alguns traços femininos que tem hoje nos quadrinhos, né? Mais um pouquinho da arte aí, né? Tá? E vamos dar uma palhinha do roteiro, né? Eu não vou conseguir, né, passar por todos os roteiros assim bem profundamente, né? Vou falar é, mais por cima, né? Aqui para vocês verem outra coisa que eu estava falando, ó, o que eu estava falando, né, sobre quando você tem as descrições dos mortos, tá vendo? Aquela descrição dos vilões mais caricaturais, tá vendo? Aquela, aquela presença mais demoníaca, né, mais macabra, né? Certo? Essa é a arte aí da HQ, tá? E eu vou passar rapidamente por cada roteiro, tá, pessoal? Só para a gente dar uma palhinha aí do que é realmente e para causar aí, instigar em vocês a curiosidade de ler a HQ, né? Primeiramente aí, né, o Zelador dos Mortos. Aí nós vamos ter uma história onde nós temos um coveiro, um zelador, que ele rouba dos mortos, né? E ele vai ser castigado por isso aí, tá? Ele vai ter aí o seu fim, né, graças à sua ganância em retirar objetos, né, itens de pessoas que já fizeram a passagem, né, que morreram, né. A segunda, né, a deusa da morte, essa história me lembrou muito Marte Mister, né, onde nós temos aí a, a presença de uma deusa
de uma deusa mitológica, uma deusa antiga que precisa ser alimentada, né? E um homem que tem um homem de posses, né, que não consegue receber não como resposta, ele acaba subtraindo essa deusa, né, essa estatueta dessa deusa, e a partir daquele momento ele se torna escravo aí, né, da deusa, né, dos desejos insaciáveis dessa deusa aí, né? Então você vai ter toda essa mística aí. Me lembrou muito Marte Mistério essa história, tá? O terceiro é o horror do carrasco, né? O horror do carrasco. Essa história é bem interessante, tá? Uma pessoa ela é morta de maneira tem todo um tem todo um esquema para poder incriminar uma pessoa, né, e levar um inocente à forca. Então essa pessoa é enforcada e ele só vai ter descanso, né? Inclusive eu até mostrei a arte, né? Essa pessoa é enforcada, ó. Só que ele só vai ter descanso, né? O fantasma dele só vai ter descanso quando ele levar os verdadeiros culpados aí, né? À justiça ou que eles possam pagar com a vida, né? Então é bem legal essa história também, tá? A quarta história, o retorno do amante morto, né? Esse retorno do amante morto é uma história bem interessante, tá? Isso aí mostra como que naquela época, né, na década de 40 e 50, o homem e a mulher eram bem ingênuos, né? E me lembrou também Spawn essa história, né? O retorno do amante morto, um homem morreu e ele não quer morrer sem antes ter encontrado com o amor da vida dele, que ele só viu uma vez. Na ideia dele, aquela mulher que ele só viu uma vez, que rolou aquele clima só num momento, é a mulher da vida dele. Então, tipo assim, isso aí mostra a sociedade da época, né? Às vezes um olhar, um toque, não precisava ser nada muito excessivo, né? Era só um olhar que aconteceu entre o casal, ele fala, pô, essa mulher é da minha vida. E ele vai voltar à Terra, né? Ele vai voltar à terra ao mundo dos vivos, né? E atrás dessa mulher, né? E ele consegue encontrar a mulher. Só que para a mulher ficar com ele, a mulher também vai ter que passar por todos os ela vai ter que passar por tudo que ele passou, ela vai ter que morrer para ficar com ele. E no final da história, ele comete o maior ato de amor que pode ter por ela, né? Ele abandona ela para que ela possa viver uma vida plena, enquanto ele vai seguir o caminho dele dos mortos, né? Muito legal essa história, tá, pessoal? O retorno do amante morto. Me lembrou muito o Spawn, porque o Spawn voltou à vida, né? O personagem Spawn, ele volta à vida por causa da Wanda, né? Ele vende a alma para o Malebolgia por causa da Wanda. E aqui nós temos algo parecido, tá? Mas é muito mais singelo e muito mais ligado aí à, à, à sociedade da época, né? De 1940 a 1950, né? Então é muito interessante essa história, tá? E a quinta história, né, pessoal? O que vai ter na quinta história aqui, né? A quinta história é o cadáver que não morreria, tá? Aqui nós vamos ver uma história de maldição maldição, traição, né? Nós temos dois irmãos que são praticantes de magia negra e um acaba traindo o outro irmão, né? Um irmão mata o outro, né? E esse irmão que foi morto, ele só pode encontrar o descanso se um livro for lido numa linguagem muito específica, né? E nós vamos ver a entrada desse personagem que tem esse conhecimento dessa linguagem, né? Dessa escrita, e você vai ter ali todo o desfecho dessa história, né? Com o irmão que matou o outro, tentando pôr fim a essa maldição aí do cadáver que não morreria, né? Essa é a quinta história, tá? A sexta história, a penúltima história, é A Casa dos Batimentos Cardíacos. Me lembrou muito Dylan Dog, também o Dampir, tá? Essa história. O que que é isso? Nós temos uma cidade onde o fundador da cidade é apaixonado por relógios, né? E esse cara é muito rico, esse fundador da cidade tem muitas posses. E ele vai ser vítima de dois charlatões, né? De dois bandidos, de dois estelionatários. Só que mal sabem eles que na verdade quem serão as vítimas, né? Serão eles, né?
esse fundador da cidade, ele tem uma mansão enorme, onde ele tem grandes relógios, aqueles relógios de parede, aqueles relógios de corpo, de torre, né? E esses relógios, eles são abastecidos com um combustível diferente, né? Então aí você vai ter esse mistério aí, né, de como que esses relógios nunca param de funcionar, né? Então esses charlatões, eles vão encontrar, esses bandidos, né, eles vão encontrar um final aí bem trágico, né? Eles queriam fazer mal para esse homem, mas eles vão acabar sendo obliterados aí por esse, por esse ambiente onde eles resolveram atuar, né? Então é bem legal. A Casa dos Batimentos Cardíacos é a penúltima história, tá? E me lembrou muito Dampir, Martin Mister também, Dylan Dog, tá? Uma HQ mais sobrenatural, mistério mesmo, é uma história, né? Mais sobrenatural e mistério. E para terminar, né, O Homem que Morreu Duas Vezes. Essa história é bem legal, tá? Nós teremos aí um plano, né? É arquitetado um plano aí para um golpe, e esse plano ele vai ser tipo planejado lá desde o começo da morte, né, da pessoa até o final do plano, né? Então eles vão planejar uma falsa morte para a pessoa, né? E é tudo, não tem nada de sobrenatural, é tudo trambique mesmo, né? Então o homem que morreu duas vezes, nada mais é do que uma série de trambiques, né, de tramóias, né? É, um casal, ele vai querer subtrair um valor, né? Subtrair uma quantia em dinheiro, e para isso eles mandam um homem para a cadeira elétrica, só que existe todo um plano para esse homem sobreviver a essa cadeira elétrica. E isso aí vai estar envolto no quê? Num, Numa trama de roubo mesmo, né, de roubo de patrimônio. E o interessante é o seguinte, é um patrimônio pequeno, tipo assim, aí demonstra mais uma vez a sociedade da época, né? Hoje se falariam em milhões, né, bilhões, aqui não. O valor a ser subtraído por essa dupla de pilantras aí, né, são R$ 90.000, US$ 90.000, né? É uma quantia que hoje seria irrisória, né, para um golpe dessa magnitude, né? Então, você vai ter o quê, né? Você vai ter é, esse golpe acontecendo, só que o golpe vai ser impedido por esse homem que supostamente vai morrer duas vezes. Beleza? Bom, pessoal, o vídeo já está enorme, né? Falei demais aqui, né? Aí você vai ter um textozinho aí, né, falando sobre o horror, né? E como que aquele código, né, aquele selo de aprovação dos quadrinhos interferiu no horror, quais que foram as brechas para poder continuar produzindo, né? E isso aí finaliza a edição do Mestre Macabro Apresenta aí, beleza? Esse aí foi o roteiro, né? Um pouquinho da arte, o editorial. Eu já falei demais, o vídeo está ficando enorme, então vou dar minha opinião, tá, pessoal? É muito legal, tá, pessoal? É uma história, é um quadrinho legal. Só que você tem que ler sabendo que é um resgate histórico, tá? Você tem que ler entendendo que é uma arte de outra época, né? Que é um quadrinho de outra época. Por exemplo, hoje em dia você não encontrará um quadrinho com tanto texto assim, né? São textos mais rápidos, né? É uma arte mais fluida, tá? Então, você vai ter que ler sabendo que é um resgate histórico. Não vá achando que você vai encontrar textos rápidos. Naquela época era mais descritivo, os quadros não eram tão versáteis como são hoje, tá? Mas as histórias são muito legais, tá? Foi como eu disse aqui, muitas das histórias me lembraram títulos Bonelli, que são conhecidos pela qualidade, tá? Então, na minha opinião, tá? É um título, é uma HQ que merece ser lida, tá? Você merece conhecer esse título, tá? Você merece conhecer essa HQ, tá? Porque vale realmente a pena. São histórias simples, pequenas, né? São histórias autocontidas e que trazem aí alguns pontos bem legais aí para serem discutidos. Tá legal? Aqui eu passei rapidamente por todas e o vídeo já está dando aí quase 30 minutos de gravação bruta. Então não posso falar muito. Eu posso dizer o seguinte: Mestre Macabro,
apresenta histórias de horror e mistério, foi para conta. Eu curti muito a leitura, gostei desse resgate, mas eu saliento, se você tem que ir esperando um título mais antigo, com mais texto, né, uma arte mais devagar, mas que dá uma leitura bem legal aí, tá? Te proporciona um sentimento bem legal aí de resgate histórico, com histórias bem legaisinhas aí, tá? Vale muito a pena ler esse título aqui da Milhas e Milhas Books, beleza? Pessoal, essa foi a minha opinião, tá? Eu curti muito, talvez seja porque eu gosto de histórias de terror, tá? Mas vale a pena acompanhar esse título. Essa é a minha opinião. Agora eu quero que você deixe aqui embaixo o que vocês acharam desse título. Valeu a pena esse resgate? Vocês curtiram essas histórias? Deixa aqui embaixo qual foi a história que mais você curtiu, tá? Vamos conversar aqui nos comentários, que é muito legal conversar com vocês aqui. E por favor, mande esse vídeo aí no grupo lá da Milhas e Milhas Books lá do WhatsApp, né? Manda esse vídeo aqui para quem acompanha o Milhas e Milhas Nerds aí, porque foi um pedido deles que eu fizesse a resenha aqui no canal Resenha 81. Eu vou postar o link lá no Instagram e vou marcar o Milhas e Milhas, tá? E eu quero deixar aqui os meus cumprimentos aí pro Cássio Vitti, né? Além de ser uma pessoa excepcional, tá se mostrando aí um grande empreendedor aí dos quadrinhos, tá? Muito bom editorial e muito boa aí a curadoria das histórias, tá? Eu curti, tá beleza? Parabéns, Cássio, se você estiver ouvindo esse vídeo aqui, né? Vendo esse vídeo, tá? E muito sucesso aí a Milhas e Milhas Books, tá legal? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa seu like. Se você puder comentar e compartilhar, você ajuda demais o canal. E eu vou ficando por aqui, tá? Se inscreve no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!